Legal. E agora falando um pouco sobre moradia. Vocês chegaram lá e vocês já planejaram com antecedência onde vocês iriam morar? Porque a gente sabe que a questão de moradia é muito diferente daqui do Brasil, né? Em questão de você alugar algum lugar, e inclusive tem dormitórios dentro das universidades. No caso de vocês, vamos começar por você, Bruno. Como é que você fez a questão da moradia? Ah, legal. No meu caso, eu fiquei num dormitório dentro da faculdade. Então, como que isso funciona? Lá, os dormitórios, eles são separados e geralmente alunos de graduação no primeiro ano precisam dividir o quarto. O que num primeiro momento pode até parecer uma coisa um pouco estranha para nós brasileiros, mas me ajudou bastante, porque no meu primeiro ano eu dividi quarto com outros 2 coreanos, então eu já consegui fazer 2 amigos logo no primeiro dia. Que foram 2 pessoas que me ajudaram bastante no primeiro ano para eu conseguir me locomover, descobrir como fazer com o ticket de ônibus que ele contou, que no meu caso eu não tinha estudado antes, então eu não sabia. Sim. E como que entender o que não era comida apimentada, porque na Coreia a comida é bastante apimentada. Então, essa parte do dormitório é a mais econômica para você morar na Coreia, porque geralmente os dormitórios eles têm um desconto e a faculdade, dependendo da bolsa de estudos, até ajuda a pagar os dormitórios. Então, no primeiro ano eu morei com outros 2, aí no meu segundo ano eu morei somente com um outro colega, porque eu mudei de dormitório para um dormitório onde você dividia com outra pessoa, e a partir do terceiro ano eu comecei a morar sozinho. Mas isso é para alunos de graduação. Alunos de intercâmbio é diferente, eles já podem escolher o quarto desde o início, e para alunos de mestrado e doutorado também. Inclusive, para alunos de doutorado, existem alguns apartamentos que eles podem escolher, que são apartamentos completos, bem grandes até, para alunos de doutorado. Entendi. E no seu caso, Eli, como é que foi? Assim como o Bruno disse, né, a faculdade disponibilizava o dormitório caso eu quisesse morar no dormitório. Então, eles davam descontos para os alunos de línguas também, mas eu escolhi morar fora da faculdade. Então, em 2014, da primeira vez que eu fui, eu morei em Gochiwon, né? Que é uma espécie de alojamento que fica fora da faculdade, é bem pequeno, mas eu queria ter um pouco mais de privacidade, foi a minha escolha. E da segunda vez que eu fui, em 2019, eu aluguei um apartamento só meu. Era um apartamento que é chamado de one room, né? Que é um apartamento com um cômodo só, mas que também é bem comum nessas áreas universitárias. Dessa segunda vez eu tive que ir até uma imobiliária e buscar um apartamento que entrasse no meu orçamento, né? Então, você vai com um valor que você pode pagar por mês, mas a diferença no aluguel de apartamentos é que normalmente na Coreia você tem que dar uma coisa chamada bojunkam, né? Que é o depósito. Então, é interessante se informar um pouco sobre isso também, porque esse pode ser um valor um pouco alto. Então, às vezes, $3.000, $10.000. E esse depósito vai ser dado quando você assina o contrato, né? Você vai dar esse depósito para o dono do imóvel, e no final do contrato você recebe ele de volta. Então é um dinheiro que você vai ter de volta, mas que você precisa ter para assinar o contrato. É como se fosse uma garantia para o dono do imóvel, né? Isso. Mas, Eli, lá na Coreia, como que era o prazo dos contratos? No Brasil, muitas vezes a gente aluga uma casa, se a gente não fica por 1 ano e meio, 2 anos, precisa pagar uma multa. Você teve alguma multa? No caso do Gochiwon, você pode alugar até por dia, né? Então é mais simples, é mais flexível. Mais flexível. Mas no caso do One Room, os contratos mínimos costumam ser de 6 meses. No meu caso, eu aluguei por 1 ano, e no final desse 1 ano você tem a opção de estender o contrato ou de encerrar o contrato e sair da casa. Então foi o que eu fiz, eu encerrei o contrato, voltei para o Brasil, recebi o depósito de volta e foi tudo certo. Então normalmente nesses apartamentos individuais, de 6 meses a 1 ano, esse seria o período mínimo para o aluguel. E quando você mora fora da faculdade, como que você fazia esse transporte de casa para a faculdade? E tem o transporte o dia inteiro, ou tem algum horário, tem alguma limitação? Em Seul, os ônibus costumam parar meia-noite, né? Então, eles funcionam durante bastante tempo. O metrô também costuma parar meia-noite. Mas eu escolhi morar em um bairro que era muito próximo da faculdade. Então, eu fazia esse trajeto casa-faculdade andando todos os dias. Então isso também me economizou muito dinheiro, e é uma dica que eu deixo aí para quem for procurar moradia, né? Buscar um lugar que fique próximo da sua faculdade, porque você vai estar indo para ela todos os dias, e isso vai facilitar tanto no dinheiro quanto no tempo. Bom, nós já falamos então como foi o preparo de vocês antes de irem para a Coreia, como foi poder
ir atrás de uma moradia lá na Coreia? Como vocês fizeram para ter acesso ao transporte público, a questão de segurança, nós também já discutimos. E agora minha pergunta é, quando começaram as aulas, como era a rotina de aula de vocês? Então, no meu caso, no primeiro dia, houve uma orientação geral para todos os alunos estrangeiros, onde eles explicaram algumas regras básicas da faculdade, como você se inscrever nas aulas, como que escolhia as matérias e tudo mais. Na Caixa é incrível porque a maioria das matérias elas não tem pré-requisitos, então se você se sente apto para poder cursar algo um pouco mais complexo, você pode fazer. Inclusive as aulas de cálculo são divididas entre cálculo normal e cálculo avançado, caso você ache que você é muito bom em matemática. A minha dica para quem for estudar na Coreia é, nesse primeiro momento, tentar ler a ementa das aulas e descobrir qual que é a diferença dos cursos com o nosso curso aqui no Brasil. Por quê? Algumas matérias que nós aqui temos na faculdade, eles já tiveram no ensino médio. E num primeiro momento isso pode ser difícil para a gente, porque a gente pode ficar para trás na aula. Então é importante descobrir essas diferenças e durante os 2 primeiros semestres tentar fechar esses gaps, porque aí você não vai ter dificuldade de acompanhar as aulas. E uma coisa interessante nas aulas lá é que a maioria dos professores no primeiro dia eles trazem um TA, que é um Teacher Assistant. O que é esse Teacher Assistant? Geralmente é um aluno de doutorado do professor que ele vai lá para ajudar os alunos a tirar dúvidas. Porque, como eu comentei, na Caixa a maioria dos professores são pesquisadores, então as agendas são muito ocupadas. Mas o Teacher Assistant vai ser aquele cara que vai tirar dúvida de exercício, alguma matéria que você ficou para trás. E a minha experiência foi que algumas dúvidas que eu tinha, inclusive em relação a algumas matérias mais básicas, eu fui no Teacher Assistant e ele me ensinou e me ajudou a fechar esse gap que eu comentei. Então essa parte é muito importante nos 2 primeiros semestres, você prestar atenção nos gaps que a gente possa ter entre as nossas aulas aqui no Brasil e lá na Coreia. No seu caso, Eli, no primeiro dia de aula você também teve essas instruções? A gente é instruído pelos professores sobre as questões básicas da faculdade, então, onde fica a biblioteca, onde ficam os refeitórios, mas no primeiro dia, a coisa mais importante que acontece é a prova de nivelamento. Então você vai fazer uma prova para descobrir em qual nível de coreano você está e uma entrevista em coreano para que o professor possa te colocar no nível mais adequado em relação ao seu conhecimento. Então, se você chega sem saber nada, você vai para o nível 1, mas se você já estudou um pouco em casa e já tem um nível mais ou menos, você pode ir para o nível 2 ou 3. Isso vai decidir qual é o nível que você vai cursar. Outra coisa interessante é que os professores sempre se mostram muito disponíveis também para ajudar os alunos. Então, quando os alunos de nível mais baixo não sabem como ir ao médico ou comprar algum tipo de remédio, os professores disponibilizam um contato deles para que você possa tirar essas dúvidas diretamente com os professores de língua. Então acho que essa é uma parte importante também, principalmente para quem vai sem nenhum tipo de amizade ou sem nenhum conhecido na Coreia, né? Então a pessoa está sozinha, às vezes é uma pessoa muito jovem, e os professores fazem esse papel de orientação. Eles dão todo o suporte. Então mesmo a pessoa indo lá sem saber falar muito bem o coreano, ela consegue ter a ajuda necessária lá. Isso, e inclusive da última vez que eu fui em 2019, os professores me passaram um contato de uma brasileira que estava no nível 1, então ela não falava muito bem coreano, não falava inglês, mas ela precisava de ajuda e eles pediram para que eu ajudasse ela. Como eu era um brasileiro que estava no nível mais avançado, eu pude pude dar essa orientação a ela. Legal. Então isso é bem legal também. E como que é na SNU a parte da infraestrutura? Porque na CAIST, quando eu cheguei, eles explicaram, aqui tem os ginásios, as academias, campo de futebol, você pode usar. Na SNU é parecido? Isso, é um campus muito grande, né? Acho que, se eu não me engano, são 20 pontos de ônibus dentro do campus, então é um campus bem extenso. Eles têm vários refeitórios, várias academias, bibliotecas, e a maior parte desses locais também está aberto para o uso de estudantes de língua. Então não só os estudantes de graduação e de mestrado, como também os estudantes de coreano vão poder entrar na biblioteca, usar as salas de estudo, usar a academia. Então isso é interessante, né? Tá dentro de uma faculdade que está com tudo conectado e disponível não só para os alunos de graduação e mestrado, mas para você também que foi lá estudar coreano. Essa parte é bem interessante, porque no meu caso eu não tinha um notebook aqui no Brasil, eu levei dinheiro para comprar lá, só que eu tinha recém-chego,
Então, até eu conseguir comprar, eu consegui usar toda a infraestrutura dentro da faculdade, computador, sala de estudo, a biblioteca. Uma das bibliotecas na Caixa, inclusive, ficava aberta 24 horas, então a gente podia usar de noite. Essa parte de infraestrutura é sensacional. Bruno, uma dúvida. No seu caso, você disse que foi para a Coreia sem saber falar nada de coreano. Mas como é que eram as aulas? As aulas não eram em coreano? Não, no meu caso não. A KAIST tem aulas em inglês, inclusive para graduação. Mas é importante aprender um pouco de coreano básico, porque você vai precisar no seu dia a dia, quando você for num restaurante ou vai no ônibus. Outra coisa importante de comentar da parte do inglês é que nem todas as faculdades têm aula para graduação em inglês. A maioria não tem. Aulas em inglês são muito normais nos cursos de mestrado e doutorado, que geralmente as faculdades possuem aulas em inglês. No caso de graduação, não. Então, no caso, para quem está querendo fazer graduação na Coreia, o importante é que você tenha pelo menos um coreano básico já, que vai te ajudar bastante, certo? Sobretudo nos cursos de humanas, eu acho que eles cobram um nível mais avançado de coreano. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu fui estudar coreano foi esse. Como eu sou da área de humanas, poder entrar em um mestrado ou um doutorado que tivesse isso como pré-requisito. E alguns têm. E nos de graduação, a maioria tem, mas como o Bruno disse, se for uma área de exatas, isso pode ser desconsiderado porque as aulas vão ser ministradas em inglês. Então, acho que é interessante também que a pessoa veja, no caso dela, qual é o curso que ela pretende fazer, a universidade para onde ela pretende ir e se é um requisito da universidade ter coreano ou não no currículo. Bom, como nós explicamos aqui, o caso do Bruno, ele foi para a Coreia sem saber falar o coreano. Mas no caso do Eli, você já foi sabendo falar um pouco de coreano. No caso, você fez alguma prova, algum tipo de curso coreano? Então, depois de terminar os meus estudos no Instituto de Línguas, os alunos costumam fazer a prova de proficiência, né, que é o TOPIK. Nesse caso, eu fiz, no ano passado, antes de voltar para o Brasil, a prova do TOPIK 2. É muito normal você ver rodinhas de estrangeiros que não se adaptam muito bem e acabam não fazendo amizade com coreanos nativos de lá? Isso acontece. Mas esse é o maior erro para quem quer ir para lá. Porque o que acontece? Num primeiro momento, pode parecer mais fácil você ficar amigo de outros estrangeiros. Porque se você já está acostumado a falar inglês, então você vai fazer amizade com outras pessoas que só querem falar inglês. Mas só que aí você vai perder uma grande oportunidade de conhecer mais da cultura local. Mesmo que você não fale a língua, mas que você tenha amigos coreanos para eles te ensinarem mais os costumes do país. E isso faz uma grande diferença, porque eles vão te explicar o dia a dia, o raciocínio deles, as dificuldades que eles enxergam e você tem uma experiência real de como é viver na cultura coreana. Legal. No seu caso, ele acho que foi um pouco diferente porque você já foi com um nível de coreano um pouco mais avançado, certo? Então, você deve ter feito amizade com mais facilidade com coreanos mesmos de lá, certo? Então, eu convivia em um ambiente um pouco diferente do Bruno, né? O Bruno estudava com estudantes estrangeiros e coreanos. Como eu estudava coreano, todos os estudantes que estavam na classe eram estrangeiros. Ou então coreanos estrangeiros, né? Coreanos americanos ou coreanos brasileiros. Então, eu tinha mais amizade com os estrangeiros que estavam passando pela mesma coisa que eu, que é estar num país estrangeiro, vivendo, né? Numa nova cultura. Mas a faculdade vai disponibilizar um ambiente em que você pode se enturmar com os alunos de graduação e de mestrado através de clubes também. Então, na Seoul National University, existiam clubes de esportes, então clube do futebol, clube do vôlei, clubes de hobbies, né? Clube da música, clube do livro, clube do filme. Então, tudo isso vai te ajudar a entrar em contato com nativos. E eu acho que esse contato é importante, principalmente para quem quer aprender coreano também, porque você vai colocar em prática tudo que você aprendeu na sala de aula. Então você está aprendendo a língua e você vai usar junto com os seus amigos, né? E isso torna o aprendizado bem mais divertido. Legal. Essa parte dos clubes que o Eli comentou é muito importante mesmo. Na KAIST tinha esses clubes que o Eli comentou, mas um dos que eu achava engraçado era a pessoa que tinha um clube para snowboard e um para esqui. Provavelmente também tinha na SNU. Esse pessoal se reunia só durante o inverno, porque lá faz muito frio. Sim. Então a gente não está muito acostumado, mas chegando lá na Coreia vai ter que comprar alguns casacos para aguentar o frio. Se reuniam em grupos maiores para comprar tickets para esquiar com desconto. Então essa era uma das vantagens de participar do clube de esqui ou de snowboard. E uma coisa engraçada foi que assim que eu cheguei na Coreia, dentro da KAIST,
Eles olharam, você é brasileiro? Ah, tá, então você está sendo inscrito no clube de futebol. Eu falei, pô, mas Era eu não automático sei jogar já. futebol, eu sou péssimo, eu era o pior na escola, sempre o último a ser escolhido. Eles, não, você é brasileiro, vai no clube de futebol. O que foi interessante é que acabei fazendo vários amigos também no clube de futebol e eles descobriram que nem todo brasileiro sabe jogar bola. Acho que um comentário legal que o Bruno falou foi sobre o clube de esqui, né? As estações da Coreia são bem definidas. Então é legal você buscar informação sobre a estação em que você vai estar no país, porque se for inverno, como o Bruno disse, você vai precisar de muitas roupas de frio, mas se for uma estação mais amena, como a primavera ou o outono, você vai poder usar roupas que você usa no Brasil, e o verão às vezes é tão quente quanto o Brasil, então para todo o preparo, né, da mala e do que você vai levar, isso também é bem importante.